Felipe, é o principal entrave, é essa que todo mundo tem que conversar. Para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu tô com uma tela aqui de dar orgulho na Band News TV. Olha só, olha o time que eu tô aqui que tá aparecendo todo mundo. Pedro Campos, de São Paulo, Cláudio Humberto, de Brasília, Felipe Killing, de Londres e Eduardo Barão, de Nova York. Eu tô ou não tô me achando? E agora, então, vou passar a palavra para o Barão, viu, Killing? Porque o nosso inverno aqui tá normal, mas já no país do Barão não tá não, né, meu amigo? Como é que tá essa nevasca aí? Oi, Soninha, bom dia para você. Um abraço para o Felipe, para o Cláudio, para o Pedro, para todo mundo também que está acompanhando a gente no Brasil. Olha, eu vou te falar, viu? Eu sei que no Brasil estava até um pouquinho mais amena a temperatura nos últimos dias, mas aqui o bicho vai pegar nesse final de semana, porque há uma previsão de uma nevasca histórica, especialmente para essa região aqui de Nova York, que eu nunca peguei na vida, né? Aqui nessa região, a expectativa é que a neve chegue força. Aliás, não só aqui, também em lugares onde não tem esse costume de nevar tanto assim, no meio oeste dos Estados Unidos, é uma área muito intensa, uma área muito grande, são 120 milhões de pessoas que devem ser afetadas, e especificamente aqui em Nova York, o prefeito Mandani ontem emitiu um alerta dizendo que essa neve que vai chegar deve ficar ali em torno de 7 até 40 centímetros. 40 centímetros de neve acumulada é muita coisa, é uma neve que eu nunca peguei por aqui nos meus últimos 5 anos que eu estou aqui em Nova York. E aí está acontecendo um fenômeno, que é um fenômeno também que eu confesso não vi, que é simplesmente as pessoas correrem para os mercados para comprar tudo que vocês podem imaginar. Então está faltando, por exemplo, água em alguns mercados, as prateleiras estão vazias. Por quê? Porque a água das casas, os canos, podem estourar por causa da força, né, do gelo, né? Então, quando tem ali, o cano acaba estourando, evidentemente a água que chega em casa é uma água suja, e o pessoal está comprando já galões e galões de água plástica. Também há uma preocupação até com as árvores. Alguns especialistas por aqui dizem que a seiva da árvore pode congelar, e aí a árvore pode explodir. Eu fico imaginando esse fenômeno que também eu nunca vi, uma árvore explodindo por causa da nevasca. Então é algo muito sério. E há uma preocupação, evidentemente, com moradores de rua, com pessoas, né, que não têm abrigos nas suas casas. Eles estão falando para a calefação, aquecimento, para procurar alguns centros. Então é um movimento que não é comum. Aqui neva, evidentemente, mas não com essa quantidade, com essa força esperada para as próximas horas. Nesse momento, a temperatura não está nem tão baixa por aqui. Está parecido como foi durante toda a semana. A temperatura, neste momento, aqui em Nova York, é de -1 grau, que é uma temperatura padrão para essa época do ano. O Barão, tem recomendação para as pessoas ameno. aí que estão nessas áreas? Alertas são emitidos? É mais ou menos como aqui, prestação de serviço no rádio, na televisão? Abrem espaço para esse tipo de discussão? Total, total, Pedro. A semana inteira esse foi o assunto aqui nos Estados Unidos, e essa é a orientação nas últimas horas, né? Esse alerta do prefeito, por exemplo, de Nova York, para as pessoas procurarem abrigo, para quem não tiver calefação em ordem em casa, também ir atrás de um desses centros. A situação da quantidade de neve que ele falou, que eu fiquei assustado, 40 centímetros de acúmulo de neve. Imagina se abrir a porta de casa, Pedro. Isso é comum em algumas partes sei lá, de outras partes dos Estados Unidos, mais ao norte, mas imagina se abrir a tua porta de casa, ter 40 centímetros acumulado, um negócio assim que eu nunca vivi aqui, né? Então há essa preocupação em partes dos Estados Unidos onde não é comum esse tipo de quantidade de neve. E além disso, todas as orientações com a água, se estourar o cano da rua para aquecer a água em casa, porque a água pode vir poluída. Então tem sim esse tipo de alerta, e só se fala disso por aqui, a maior nevasca das últimas décadas, estão falando aqui nos Estados Unidos. Ô Cláudio, eu nem imagino que deve ser isso aí que o Barão falou, né? Pra gente aqui, a gente nem vê neve, nada próximo disso, apesar de termos os nossos problemas aí quando venta bastante, quando chove bastante. Mas é mais ou menos assim, viu, Cláudio?
Se nós não vamos mais à Groenlândia, a Groenlândia vem até nós. É isso que está acontecendo por lá, viu, Cláudio? É um mundo globalizado. Basicamente isso. Agora, Barão, eu tenho muita curiosidade com relação à energia para suportar tudo isso, né? Quer dizer, vai ter que gerar o aquecimento para 120 milhões de pessoas que serão atingidas diretamente com essa nevasca. Os Estados Unidos, apesar de toda a potência que representa, tem uma estrutura confiável nessa área? O Cláudio, sabe que eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo, né? E faltar luz em São Paulo é algo comum, não precisa nem chover muito, né? Daquela espirrada já apaga tudo. Eu estou aqui há 5 anos, eu nunca tive uma falha de energia elétrica na minha casa e tudo bem, não é a condição esperada para esse final de semana, mas em condições bem adversas, de vendaval, de ciclone bomba. Tem um ciclone bomba por aqui, a temperatura ficou menos 25 graus, então mesmo nessas circunstâncias mais extremas, a energia elétrica nunca faltou na minha casa, o que para mim é algo muito absurdo, muito fora da minha realidade de vida, né? Então, não tem essa preocupação, pelo menos aqui nessa área de Nova York, mas sim, tem essa preocupação em outras partes dos Estados Unidos, com a possibilidade de queda de fio, ventania, a neve mesmo fica acumulada em alguns desses lugares e pode trazer problemas, e aí é justamente o que você falou, né? As casas acabam ficando frias, então é por isso que há esse tipo de orientação para as pessoas se precaverem. A maior preocupação é com a água e com a luz, já que pode ter uma explosão dos canos e, evidentemente, ter algum corte no fornecimento por causa desses eventos extremos. Mas a minha realidade aqui de Nova York é muito diferente do que eu vi e vivi a minha vida inteira. Olha, posso te falar que aqui na França a realidade também é essa. Assim, muitos anos aqui, nunca tive uma luz piscando. Nesse quesito funciona. Também Que sou inveja. paulistana, estou acostumada, é verdade. É Mas muito olha, louco isso, é muito diferente. tem outro assunto muito diferente. Aqui Tem em outro Brasília, assunto. aqui em Brasília, Por o favor, cachorro Paulo. faz xixi no poste e já tem É apagão. É impressionante. É isso. Qualquer ventinho, né, Cláudio? Eu já morei 3 anos em Brasília também, me lembro. Mas, gente, tem outro assunto aqui com o Barão, que é o TikTok evitando banimento nos Estados Unidos. Que pé que tá isso, hein, Barão? Parece que a novela chegou ao fim, finalmente, Sônia. Começou lá atrás, no primeiro governo do Trump, né, essa tentativa de tirar a ByteDance, que era a controladora chinesa do TikTok, continuou durante o governo do Joe Biden, inclusive com o Congresso americano aprovando uma lei, né, que se a ByteDance não deixasse de ser a controladora do TikTok, a rede social seria banida. E agora, no segundo mandato do Trump, essa história continuou, só que com uma saída, né, uma solução, uma joint venture formada por 3 gigantescas empresas americanas adquiriram o controle majoritário do TikTok. Então, a partir de agora, a ByteDance tem apenas 15% do TikTok e, com isso, essa rede social, que é muito popular entre os mais jovens aqui nos Estados Unidos, adolescentes, ela vai continuar operando. Foi uma novela, né? Os Estados Unidos entendendo que esse controle deveria ser justamente de uma empresa americana. Na verdade, são 3 empresas, entre elas a Oracle, né, que é a gigantesca do setor de tecnologia da Califórnia, que está assumindo agora o controle majoritário do TikTok. Então é um ponto final. O TikTok, durante algum tempo, chegou a ser banido aqui nos Estados Unidos. Depois, o Trump fechou esse acordo com a possibilidade de alguma empresa americana comprar, e foi o que aconteceu. Então, agora, essa joint venture, que tem a Oracle como principal nome, né, foi a que adquiriu a maior parte do TikTok. A ByteDance, a empresa chinesa, continua com 15%, e para a alegria da rapaziada aqui nos Estados Unidos, que vai poder continuar vendo, dançando aí no TikTok. Muito bem. Com certeza. E olha, só mais um assuntozinho, Pedro, rápido aqui com o Barão, porque eu acabei de mandar de volta para ele o Donald Trump. Ele foi embora de Davos, finalmente está chegando nos Estados Unidos com muito assunto, né, na mala. Ele que é onipresente praticamente no planeta todo. O que a imprensa está falando por aí do desempenho dele em Davos, aí controlando os principais debates mundiais, vamos dizer assim? Teve uma acalmada, né, Sônia, principalmente por causa da situação da Groenlândia, né? Havia uma dúvida muito grande se o Trump adotaria mais belicista,
agressivo, né? E ele saiu vitorioso, né? Com a possibilidade de conseguir colocar ali bases americanas, segundo o que se falou desse acordo com a OTAN, colocar, inclusive, explorar ali os minerais raros, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uma questão econômica que interessa demais ao presidente americano, aos Estados Unidos. Então, o Trump saiu como um vitorioso. E mais, a questão envolvendo a criação desse fundo, né? Desse plano de paz com aliados pagando ali para a reconstrução da faixa de Gaza. Ontem ele chegou a anunciar que o Canadá está fora, não vai fazer mais parte desse plano, mas enfim, foi uma viagem que para muitos aqui foi super bem sucedida do presidente americano. Essa possibilidade que o Felipe Kinin estava falando agora há pouco também, de algum tipo de acordo para botar um ponto final no conflito entre Rússia e Ucrânia, algo que o Trump sempre quis. Então foi uma viagem internacional bem sucedida do presidente americano, como você falou, chamou a atenção, foi o centro das atenções em Davos, na Suíça, e conseguiu avanços importantes por meio da diplomacia, da negociação, e não por meio do conflito, da guerra, evidentemente no estilo Trump, mas na Groenlândia, para quem imaginava que ele fosse sair de lá com uma ameaça de ataque, pelo contrário, né, ele acabou negociando, e assim como teve avanços na criação desse novo sistema de paz que ele anunciou para bater um pouco de frente com a ONU, e também na questão da Ucrânia, com a possibilidade real de um ponto final nesse conflito que está demorando tanto tempo para acabar na Europa. Muito bem, Eduardo Barão com a gente, direto de Nova York, trazendo aí todas essas notícias. Barão, boa sorte por aí, até a próxima, hein? Se eu não tiver virado um picolé, na segunda eu volto com vocês.